Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro da Escola para Resultados. E o nosso objetivo sempre nesses encontros é debater sobre hotelaria, turismo e como está o desenvolvimento do nosso setor, trazendo profissionais competentes, especialistas, pessoal que está com a mão na massa no dia a dia. E hoje a gente tem aqui um ilustre convidado, Paulo Mâncio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Jefferson. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nossa, o prazer é nosso estar com você aqui. Uma pessoa ilustre que a gente já se conhece há bastante tempo, né? É verdade. Muito tempo na hotelaria. Mas antes da gente começar com essa conversa aqui com o Paulo, porque é uma conversa, um bate-papo, que vai atualizar todos aí sobre a questão de desenvolvimento, design dentro da hotelaria, mercado, a gente vai permear todos esses temas. Eu queria agradecer às pessoas que permitem a gente estar aqui, né? Primeiramente, ao pessoal todo da R1, né? O Rafa, César Nunes, Elô, Igor, toda a equipe que está nos ajudando aqui a gravar esse material para acesso a todos vocês. Queria também agradecer a Travel Cash, a Event e a Bebook, que são parceiros em todos os nossos cursos, né? Nos ajudando direto e indiretamente a realizar tudo o que a gente faz dentro da Escola para Resultado. E queria agradecer às instituições, às associações, né? O FOB, né, em nome ali do seu Orlando, a Resorts Brasil, em nome, né, da Ana, do Marcelo, do Sérgio e toda a equipe da Resorts Brasil e todas as ABHs, né, que nos apoiam também, divulgando os nossos cursos, como de São Paulo, Minas, Pernambuco, entre todas as outras que sempre nos fazem essa divulgação. E antes também de conversar as perguntas, né, nem todo mundo, né, conhece o Paulo, eu duvido muito, mas talvez alguém não o conheça. Então queria abrir ao Paulo aí para fazer uma pequena apresentação, né, do seu histórico, né, da sua vida profissional, né, até esse momento. Novamente, muito obrigado, Jefferson. Um prazer estar aqui. Acho que a primeira coisa que eu quero falar é que eu sou amigo do Jefferson há muitos anos. Acho que a gente está aí na. Eu estou na hotelaria há 24, 25 anos. Bem no comecinho da minha carreira, a gente teve o prazer de trabalhar muitos anos conjuntamente na Accor. Bom, então, apenas para compartilhar com vocês um pouco da minha carreira, sobretudo na área de hospitalidade, hospitality, né? Eu entrei na Accor em 2002, portanto fazem 23 anos agora. E fiquei lá por 21 anos. Em 2022 eu fui para Dubai e fiquei lá um pouquinho menos que 2 anos. Eu fiquei na maior incorporadora de Dubai. Eles têm uma divisão de hospitality, eles têm uma divisão de hotelaria, né? Mas lá, sinceramente, eu fiz muito mais uma nova tendência de hospitality, que são os residenciais com marca, branded residence, que saem junto com os hotéis. Então eu trabalhei muito nesses projetos, muito trazendo hospitalidade para dentro dos residenciais. E o ano passado eu voltei para o Brasil com a minha família e aí eu fui chamado para dirigir a parte de hospitalidade, ser o diretor-geral de executivo da CBRE. CBRE é a maior empresa do mundo de real estate, então muito ligado ao mercado de inteligência imobiliária, né? Então é isso que nós vendemos todos os dias, além das grandes transações imobiliárias no Brasil e no mundo. E novamente, muito obrigado por esse espaço, Jefferson. Aí começando, Paulo, a CBRE ficou um bom tempo assim, não vou dizer desaparecida, mas assim, né, não tão ativa nesse segmento. Quais são os planos da CBRE hoje, né, para a hotelaria no Brasil e nesse segmento de real estate, né? Residências, residências com serviço, multipropriedade. Fala um pouquinho. Não, muito oportuna essa pergunta, muito obrigado. A CBRE, ela no mundo tem 252 anos, aqui no Brasil ela tem 46 anos, ela é líder de mercado, mas você tocou num ponto que é verdade. A CBRE ela tem uma característica, até o nosso presidente, os diretores sêniores, são muito low profile, né? São muito profissionais também, eles não fazem tanto barulho no mercado, né? Mas é bem verdade que a CBRE é líder de mercado no mundo inteiro em termos de hospitalidade também. Então ela é líder no mercado de escritórios, ela é líder no mercado de logística e ela é líder também no mercado de hospitalidade fora do Brasil. E ela tomou a decisão há cerca de 1 ano e meio de reabrir, de lançar essa área de hospitalidade e aí eu vim para ajudá-los a tocar esse projeto. E dentro desse projeto a gente conta com 4 ativos.
O mais puro deles é a hotelaria, óbvio, tudo que se refere a hotéis. Os residenciais com marca que eu já mencionei. Hoje, os residenciais com marca muitas vezes nascem junto com os hotéis. Quem opera o residencial com marca são as operadoras hoteleiras. Então, é um residencial com uma marca Ritz-Carlton, com uma marca Radisson, com uma marca Fairmont. O terceiro ativo dentro da área de hospitalidade, que tem a ver com hospitalidade, que recebe pessoas também, é o segmento de multifamily, que é muito forte nos Estados Unidos e está chegando com força no Brasil. E o último, multipropriedade. Esse sim, um pouco mais de cuidado nisso, que eu sempre acho que multipropriedade, nós estamos aqui para trabalhar no mercado, mas é um tema bastante sensível em termos de business, mas nós temos essas 4 classes de ativos. E dentro dessas classes de ativos, vocês fazem comercialização, estudo de mercado, asset? Qual é a interação de vocês dentro desse negócio? Primeiro ponto que a gente vende para o mercado em todas as classes de ativos e nessas também é inteligência de mercado. Então, toda a parte de consultoria. Então, o Jefferson, que é hoje um player importante em termos de operações no mercado, de operar hotéis, de repente aparece um investidor ou um cliente nosso que está buscando um operador, nós fazemos para este cliente que nós chamamos Operator Selection. Nós trazemos operadores para participar desse bid, para participar dessa concorrência, para participar desse processo e entregamos essa inteligência, esse processo pronto para o nosso cliente. Nós fazemos um estudo de mercado, nós fazemos um estudo de viabilidade, nós fazemos um business plan, nós fazemos asset management. A CBRE hoje é a maior empresa do Brasil de asset management de ativos de todas as classes. E agora está entrando também fortemente na área de hotelaria, na área de hospitalidade. Então, você, investidor, que tem o seu hotel e quer ter um layer profissional entre você e a operação, nós fazemos esse layer, esse nível de profissionalismo, de entregas, de buscas de KPIs, ou seja, estamos aí nos preparando para, no máximo, em 1 ano e meio, tá servindo o mercado. Esse é o nosso objetivo. Bom, muito legal, é importante, né? Como você falou mesmo, a CBRE é uma empresa que sempre é meio low profile, né? Mas a gente sabe que precisa mostrar, né? Precisa se mostrar. O mercado brasileiro é muito diferente dos outros, né? Eu acho que a gente trabalhou em multinacionais, sabe disso. Às vezes eles querem fazer o copy, cola, né? E aqui é diferente. E a gente, às vezes, tenta explicar isso, né? E mostrar. Mas que legal que você está lá. Muita sorte nesse desafio, né? Eu tenho certeza que a sua competência vai dar muito certo e, com certeza, todos nós vamos ouvir muito falar da CBRE nos próximos anos dentro desse cenário de hotelaria e turismo. Jefferson, eu quero só mencionar algo que é importante para concluir essa primeira parte aqui de currículo, do que eu estou fazendo, da empresa. Que, assim, eu tenho muita honra de ser um professor da Escola de Resultados de Hospitalidade e Hotelaria, né? Você me convidou para participar disso, de ser um dos professores, de trabalhar no teu time de professores. Então, eu tenho muita honra. Primeiro porque, para mim, é super importante compartilhar conhecimento, toda essa nossa bagagem, essa nossa história. Para mim, ter contato com alunos de mercado faz muito sentido, porque você está o tempo todo ensinando e aprendendo, às vezes mais aprendendo do que ensinando, e essa é uma maneira também de desenvolver raciocínio e comunicação. É fato, é fato. Acho que a gente precisa muito, primeiro com nossa experiência, né, de erros e acertos, que a gente acertou e errou bastante na vida. Quem dizer que nunca errou, tá mentindo? O fato é esse. Mas a gente contribuir com a formação, né? A gente precisa de profissionais mais competentes, de profissionais mais preparados e com bagagem, né? Ouvindo de outros profissionais. A gente vai, exemplo, quando você faz um curso, quando você multiplica, você conta as suas histórias de insucesso e por que você teve aquele insucesso, né? Um erro de análise, a equipe não ajudou naquele momento, tem vários fatores. E isso é legal, porque quando a pessoa vivencia uma situação similar, ela fala, poxa, eu lembro aquela citação do Paulo, ou do Jefferson, ou de qualquer outro especialista, e falo, eu vou tomar cuidado, né? Eu vou tomar cuidado. E é muito interessante isso, né? Acho que a gente precisa, acho que todo profissional, principalmente quem está na hotelaria e turismo, investir um pouco do seu tempo a multiplicar conhecimento, porque se a gente reclama que não tem profissional
capacitado e competente, um pouco é da nossa culpa que não passa o nosso conhecimento e não multiplica, né, da melhor forma possível. Então, legal, e eu também sou muito honrado de ter na escola um profissional como você, né, e é o slogan da nossa escola, né, de quem faz para quem faz. Ótimo. Então, é transmitir a dor que está acontecendo no mercado para as pessoas que querem entender essas dores para resolver os seus problemas dentro de casa. Mas, Paulo, vamos entrar um pouco em mercado agora. Vamos lá. A hotelaria, a gente sabe, né, pós-Covid, se recuperou, né, os indicadores do FOB mostram isso, né, o último indicador do FOB mostra um crescimento aí em junho de 9% do RevPAR acumulado em 2025. Alguns especialistas falam que a hotelaria alcançou o pico de 2012, que foi aquele pico, né, embrionário de dizer que foi o melhor resultado da hotelaria nos últimos 20, 30 anos, que pode ser medido, né, que a gente sabe que no passado a gente não tinha essas medições, né, essas auferições de indicadores, ou não tem acesso a elas se existia, mas 2012 a gente tem, foi o pico. Então 2025 a gente está ultrapassando esse pico. E aí, a gente está falando de desenvolvimento aqui, né? Como que você enxerga esse momento atual da hotelaria brasileira, na sua perspectiva, ou da CBRE, e qual a visão do desenvolvimento da hotelaria no nosso país? Não, excelente. Eu acho que você foi muito feliz aí na sua colocação. De fato, a gente teve um momento muito especial lá no pré-Copa e no pré-Olimpíadas, e foi também por conta da Copa e das Olimpíadas que houve uma onda muito forte de desenvolvimento, e o Brasil estava passando um momento muito especial econômico em 2013, 2012, 2013, 2014. Foi o melhor momento fazendo a conta de capital corrigido do Brasil em termos de turismo e de hotelaria. Os hotéis estavam cheios e as ocupações, ou seja, ocupações altas, diárias médias altas, o consumo estava alto e nós tivemos uma performance muito importante. Depois o Brasil passou por vários momentos diferentes, né? O que é normal para o Brasil, e depois veio a pandemia. Agora, em 2024 e 2025, nós rompemos esse recorde. É um momento excelente, ou seja, as ocupações estão altíssimas, a diária média veio muito forte. Só uma coisa que eu sempre lembro, né? Ninguém sobe diária média antes de ocupação, né? Primeiro você tem o movimento da ocupação, depois você tem o movimento da diária média trabalhando e muitas vezes testando essas rupturas, e depois, junto com isso, também você tem uma questão nos hotéis cada dia mais importante, é o fato contributório do consumo do F&B, de outros encames que você pode fazer na hotelaria, né? Então, em 2025, a gente rompeu isso. Só que tem uma diferença desse atual momento de 2012, 2013. Porque em 2012, 2013, nós tínhamos um pipeline muito grosso, muito grande, de muitos hotéis em construção. Nesse momento, nós não temos. Nós temos pouquíssimos hotéis em construção em São Paulo, pouquíssimos hotéis em construção no Rio. Mas nós temos as casas, o capital institucional olhando já para a tese e agora já se preparando. Então, é muito interessante, porque todo esse cenário do momento de 24, 25 é que os hotéis vão continuar performando em alta, porque não vai entrar muito hotel no mercado, então os hotéis vão continuar entrando e performando em alta. Número 2, capital institucional procurando qualidade, curadoria, performance, profissionais que entendem isso, profissionais que sabem de fato operar bem, sabem de fato fazer um bom estudo, fazer um bom business plan, entender os pontos delicados desse meio da hotelaria. Nós sempre falamos, né, quando eu encontro com o Jefferson, que já não é de hoje, né? A gente já se conhece há muitos anos, a gente fala, né? O hotel estava lotado ontem à noite, hoje de manhã começou quase do zero. Começou com 5% de ocupação. E aí você tem todo um trabalho para fazer para encher esse hotel até o final do dia. Evidentemente que é um pouco forte dizer que ele já não tem um planejamento, né? Mas o hotel é um negócio muito intenso. Então, Jefferson, para ir para a conclusão e para a tua resposta agora diante desse contexto, eu vejo um momento muito especial, muito forte, mais profissional, com mais curadoria e uma oportunidade muito grande de fazer hotéis com qualidade, né? Nesse momento, nós não temos muitos hotéis em construção. Aqui em São Paulo, nós sabemos quais hotéis. Então, nós temos o Faena, nós temos um ou outro hotel que está em construção, mas poucos hotéis. Então, tem uma oportunidade importante
e várias casas. Quando você escuta uma Brookfield, quando você escuta um BTG, quando você escuta o XP, quando você vê o Kinea se mexendo, quando você vê a HSI se mexendo, são vários membros, né, stakeholders importantes desse mercado já se mexendo para olhar a tese e para investir. É interessante porque, pelo menos o último estudo que eu li, isso muda todo dia, né? São 152 hotéis em desenvolvimento nos próximos anos, até 2029. Isso não representa nem 1% de crescimento, né? É muito pouco. Então, a sua tese, que é a tese de todos nós, né? Ontem, inclusive, numa reunião com um futuro investidor, se tudo der certo, eu estava falando para ele, porque ele estava reclamando, o meu hotel ganhou mais em 2023 do que ganha em 2025, faturou menos. Eu falei, olha, o ganhar, pode ser que lá embaixo você tem reinvestimento, você tem outras linhas que você tem que olhar, mas faturar menos que 2025 tem alguma coisa errada na sua gestão, na sua administração, porque a gente tem indicadores de crescimento em todas as cidades, né? Das pequenas, a gente vai falar aqui, né, desenvolvimento, vou te fazer uma pergunta sobre isso, mas desde as pequenas cidades do interior, né, cidades novas, você vê ano a ano, né, os indicadores 5, 10, 15% de crescimento. Cidades grandes, né, Fortaleza com 20% de crescimento num heavy par de um ano para o outro. Então a hotelaria está desenvolvendo. Eu falei para ele, olha, estranho, mas aí eu até brinquei, né? Por isso que nós estamos sendo chamados aqui, como outros profissionais estão sendo chamados, né, por esses investidores que às vezes acham ou até mesmo podem até ter a capacidade de administrar, mas é aquele tema, né? A gente estava conversando aqui fora do ar sobre isso, sobre negócios, business, empreendedorismo. Quem quer ter vários negócios e tocar vários negócios e dar foco em vários negócios, algum sofre. Algum vai sangrar. Né? Então, acho que é muito interessante isso. E aí, você falou, né, sobre esse crescimento, aí vem minha pergunta. Né? É verdade que hoje esse crescimento está se consolidando principalmente nas cidades secundárias? Acho que é muito interessante, acho que você também acabou trazendo um ponto, eu quero pegar esse ponto e já vou para as cidades secundárias. Né? Ontem eu também estava, né, como nós trabalhamos, né, Jefferson, e muito. Ontem eu também estava até o final do dia, eu acho que a gente ficou até 7 horas com um dos investidores nossos, um dos nossos clientes, e ele falando assim, poxa, eu estou preocupado, meu hotel está com 88% de ocupação, médio. Eu falei, colega, com 88% você tem que estar muito tranquilo, porque assim, é até difícil. Para quem é hoteleiro sabe que acima de 80% de ocupação, 82% de ocupação, é muito difícil você encher mais o hotel, porque é uma questão de disponibilidade de quartos versus a necessidade do teu cliente. Às vezes você tem um quarto disponível para 2 dias e o teu cliente quer 3 dias ou vice-versa. Então essa disponibilidade versus a demanda, ou seja, oferta versus demanda, às vezes é difícil de você, nesse campo dos últimos 18, 15% de ocupação de um hotel. Então é muito interessante como os hotéis estão começando a ter um problema muito bom, né? E a gente estava conversando, aprofundando isso ontem. Interessantíssimo. A hotelaria nas capitais hoje, no Brasil, é uma realidade que os hotéis estão lotados, com diárias médias altas, nível de consumo dentro dos nossos hotéis muito, muito robusto. A hotelaria nas cidades secundárias começa a acontecer da mesma forma. E tem um fenômeno aí que a gente gosta muito de falar, né? A gente que é não vou falar de que é velha guarda, tá? Que a gente que já tem os mais experientes. Os mais experientes, os mais né, experientes. Jefferson? Então, no fenômeno das pessoas que descobriram acompanhar, curtir e usar muitos eventos das cidades. Sim. Então, a cidade de São Paulo hoje, se a gente tivesse tempo aqui, é que o tempo passa muito rápido, tem uma agenda, tem hoje uma agência que chama Made in São Paulo, que só cuida dos eventos da cidade, não é que só cuida dos eventos da cidade, mas ela organiza isso, ela coloca dentro de uma plataforma, então tem evento toda semana em São Paulo. Não eventos grandes como só a parada religiosa, a marcha religiosa, ou como a parada gay. A parada gay, que é o evento mais importante do Brasil. Fórmula 1 que está chegando. A Fórmula 1.
o Salão do Automóvel, a Alabasta, etc. Sabe, eventos menores que lotam a cidade. Eventos como um curso numa universidade, como um casamento. Eu estava ali, eu gosto muito de um tipo de esporte, que é o hipismo. Então, tá tendo o evento mais importante de hipismo de São Paulo nessa semana. São Paulo tá lotado. Rio de Janeiro lotado. Esse final de semana, no Rio de Janeiro, vários amigos meus foram correr a Maratona do Rio. Foram para lá, não conseguiam fazer early check-in, não conseguiam, porque hotel lotado, gente Mesmo saindo, querendo pagar, né? mesmo querendo pagar, não tinha disponibilidade. O cara falou, não, eu quero pagar, não estou pedindo de graça. Não tem, senhor. Hotel lotado, a gente hoje está com overbooking nos hotéis. Isso é um fato muito relevante. Nas cidades pequenas, elas estão começando a aprender, já é até um pouco forte eu dizer isso, assim, muitas cidades pequenas já com uma agenda de eventos. Eu faço parte também, até por um pouco da origem da minha família, estou dentro do agrobusiness. Né? Então eu acompanho também os eventos de agrobusiness que lotam as cidades pequenas. Sim. Então a gente está muito presente na cidade de Bebedouro, no interior, na cidade de São José do Rio Preto, que lota nesses eventos, é muito importante. Ou seja, cidades secundárias também com ocupações importantes, com muita qualidade nesses eventos. Mas, Jefferson, uma coisa que permeia tudo que a gente está falando, tá? Eu acho que o output dessa conversa muito qualificada que eu estou tendo com o Jefferson é qualidade e curadoria. Procurem, busquem fazer os seus hotéis, gerir os seus hotéis com profissionais de primeira linha, com profissionais que entendem, que já têm um calo de mercado, que também, como disse bem o Jefferson, que também já tiveram seus pequenos tropeços e já aprenderam e que estão aqui no mercado com resiliência, com aprendizado, estão aqui também trocando, que estão no momento difícil, apanharam e que realmente bateram a poeira e se reergueram. Então, é muito importante, continuo a dizer, a hotelaria, a hospitalidade é um segmento de serviços e ela é bastante sensível. Procurem estar o mais profissionalizado possível. Legal, você falou 2 pontos para mim super importantes, né? Às vezes as pessoas falam, vou procurar um profissional especializado ou, vou direto para uma marca, porque a marca é famosa. Ponto de atenção, gente. Tiveram marcas que vieram para o Brasil, ficaram pouco tempo, e marcas que são muito bem sucedidas lá fora. E não ficaram muito tempo no Brasil e foram embora, né? Sem citar nomes. Tiveram marcas que estão aqui no Brasil, vieram, estão, e já tiveram vários estágios, né? Positivos e negativos. Então, sempre avalie bem, né? Essa questão, qual é o tipo de produto, onde você vai fazer o hotel, que tipo de realidade você tem, e escolha corretamente as marcas. Isso é um ponto, né? O operador, a marca, quem vai fazer o seu estudo de mercado, tudo isso é super importante para você acertar, né? Porque são investimentos, talvez um hotel mais simples que se faça, 40, 50 milhões, se você tiver o terreno. No mínimo. Né? Aí, dependendo da categoria, aí você passa de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Então, acho que você tem que saber onde pôr o dinheiro. Então, estudo de mercado adequado, profissionais para te ajudar na escolha da marca, tudo isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa que você que está nos ouvindo é investidor, né, tenha muita atenção nesse sentido. E o Brasil não é para amadores, né, Jefferson? O Brasil não é para amadores. Eu sou ítalo-brasileiro, adoro o Brasil, sou um apaixonado pelo Brasil, mas tive a oportunidade de trabalhar no mundo, né? E tive uma oportunidade de conhecer muitos países, trabalhando, conhecendo pessoas. E eu digo que o mundo de serviços não é para amadores, em qualquer lugar do mundo. É bastante sensível e tem que ser muito profissional. E aí, você citou nesse exemplo, mas eu vou fazer uma pergunta sobre esse mercado internacional, mas eu quero voltar a um tema que eu acho que é relevante e importante, e não está no meu checklist te perguntar, mas como você comentou, eu vou fazer essa pergunta. Ocupação de 88%, 85%, você mesmo disse, é difícil subir mais. Então, você vai no conceito da elasticidade, né, de preço. Então, eu tenho, né, demanda, eu tenho que aumentar o meu preço. Só que também, o que eu percebo hoje? A hotelaria chegou num pico de preço que, se ela começar a cobrar mais, o cliente vai começar a denigrir a reputação da grande parte dos hotéis. Por quê? Porque começa a entender que aquela relação custo-benefício não é a melhor possível.
Como que você enxerga isso? Verdade, falso, a minha opinião? E qual a solução? Olha isso, olha que ponto interessante o Jefferson. De fato, a gente não combinou de falar sobre isso, mas é muito interessante. Hoje os clientes têm muitas alternativas. E com o advento das mídias sociais, da internet, hoje você tem na palma da mão todo o espectro de informações que você precisar. Você coloca no chat GPT, se vocês não fizeram, façam um planejamento de viagem. Coloque lá, eu preciso estar para tal dia, o chat GPT te organiza tudo. Mas voltando aqui à pergunta, como a gente tem muita informação, o cliente, quando ele começa a perceber que ele está sendo explorado ou ele está sendo apertado, ele vai buscar alternativas. E não é à toa do advento do short-term rental. Que o short-term rental, vou dar um grande número, hoje, por exemplo, na capital mais importante da América Latina, que é São Paulo, né, nós temos algo em torno de entre 50 e 60 mil apartamentos. Tá? No total de hotéis, número de apartamentos, nós temos alguma coisa em torno de 55 mil apartamentos. Não existia Airbnb até 10 anos atrás, 8 anos atrás, com a entrada forte da plataforma Airbnb, que nós chamamos tecnicamente de short-term rental. Não são os long rentals, né? Não são os contratos de aluguéis. Né? São short-term que podem ser 2 dias, 4 dias, 7 dias, ou até 29, 30 dias, ou mais, certo? E aí o cliente começa a olhar isso também como uma alternativa. Ele começa a ser criativo, ele começa a buscar novos meios. E o short-term rental passou a ser uma alternativa, e quando a gente diz alternativa, porque a gente está sendo elegante aqui, o short-term rental passou a ser também um concorrente da hotelaria. Evidentemente que isso precisa ser mais regrado, evidentemente que isso precisa ser equilibrado, evidentemente que não é qualquer short-term rental que é uma concorrência para a hotelaria, não é isso que eu estou dizendo. Mas o cliente, quando você começa a machucá-lo ou apertar demais, subindo demais o preço, saindo da curva de equilíbrio, ele começa a ser criativo. E ele, de uma certa forma, ou ele vai ficar chateado, aborrecido e vai começar a denegrir aquela estadia e vai começar a pegar o pelo no ovo, ou ele vai começar a ser criativo e encontrar alternativas, né? Então, isso é muito interessante e o cliente hoje, com esse mundo de informações, ele começa a realmente buscar opções. E ao mesmo tempo você tem uma necessidade, né? Quando você chega num teto e o cliente começa a reclamar do seu hotel, do seu produto ou do seu serviço, é de entender que está na hora de retrofitar, né? De reinvestir internamente e entregar algo mais, né? Jefferson, uma coisa que assim não é uma conversa nova para mim e para o Jefferson, nem para o mercado, para dizer a verdade. O cliente mesmo, até o cliente bom, tá? Eu até prefiro esse cliente. O cliente bom mesmo, ele não busca dormir no hotel, ele busca uma experiência, né? Então, uma das coisas mais fortes que a gente fala da hotelaria, foram algumas mudanças importantes, até a gente vai ter um tópico para falar sobre isso, é o bleisure. O bleisure é a mistura entre business e leisure, ou seja, misturar uma viagem de negócios com uma viagem de lazer. Estou vendo aqui meu amigo Jefferson agora, magrinho, está correndo todo dia, então ele vai correr a Maratona do Rio de Janeiro. Ele vai já um dia antes, já visita os hotéis dele, já faz as reuniões e aí ele consegue unir, eventualmente traz a esposa dele para fazer uma reunião ou para ter um dia de lazer. Então ele une o business e o leisure, faz aí o bleisure e consegue fazer um upselling, né, para o hoteleiro. Isso é ótimo, porque ele consegue fazer o upselling de uma necessidade, seja de lazer ou seja de negócio, que era premente, que era a primeira, ele vai e estica, né? Então é muito interessante essa questão desse upselling, dessas novidades que estão acontecendo, dessa maturidade da hotelaria. E aí eu vou ao teu ponto que você fala dessa renovação. A hotelaria tem que estar se renovando permanentemente. Ela tem que estar olhando para esse lado da experiência. E não tem. Uma das ferramentas mais importantes é a impressão que você está transmitindo, qual que é a linguagem que você está transmitindo para o seu cliente. Quando ele entra no lobby, quando ele entra no elevador, quando ele entra no bar do hotel, quando ele entra no quarto, qual que é a linguagem que ele está tendo. E aí é fundamental a parte arquitetônica, a parte de interior design, ou seja, a decoração daquele hotel, qual que é parte daquela experiência que ele vai se envolvendo e de uma certa forma, gente, acreditem, ele vai se emocionando. Quanto mais
você consegue tirar o teu cliente só do ambiente da razão e colocar ele mais no ambiente da emoção, que ele está satisfeito, isso é uma emoção, ele está contente, ele está realmente feliz, ele vai consumir mais. Nós estudamos profundamente essa parte de comportamento de cliente, comportamento dos nossos guests, dos nossos realmente customers. Então é muito interessante isso. E há um investimento brutal. Eu cuidava também dessa área na Cor, fiquei 21 anos lá. Sei que você, a Tânia, são muito ligados nesse não é segmento, mas nessa parte da hotelaria, que é transformar a hotelaria realmente em um ambiente de experiências. Legal. E eu tive o prazer também de conhecer, né, Emirados Árabes, Dubai, e me impressionou, né? Fui visitar os hotéis, a gente hoteleiro, se hospeda em alguns, dá para se hospedar todos e visitar outros, né? E quando a gente fala de hotelaria, tem alguns bons exemplos lá. E você foi trabalhar lá, como você falou, quase 2 anos, né? Num maior fundo de investimento, né? Que está ligado à hotelaria, mas a outros business. Eu sei que também você não teve a responsabilidade, eu não tinha esse fundo não tinha um plano, né, muito forte para a América do Sul, né, ou América Latina como um todo. Mas como que esses fundos tratavam, olhavam, né, nossa região aqui para desenvolvimento, para investimento, né? Como que era a visão deles? Assim, tem dois lados da moeda, né? Essa é uma experiência muito interessante, muito rica que eu tive nos Emirados Árabes. Realmente eu fiquei 2 anos lá em Dubai. E assim, foi uma das minhas primeiras conversas. Eu reportava para o Sheikh, né, Sajuani, que é o CEO dos Emirados Árabes, né? Que eles falam. Tem um livro, inclusive, lá, que é como é o... Tem um título, vou relembrar aqui, mas... Então, e ele fala assim, uma das coisas que é muito importante para ele era ganhar dinheiro, evidentemente, né? Fazer as coisas bem feitas, mas ter segurança. Né? Então, acho que nesse quesito, o Brasil continua sendo um país de muitas oportunidades, o Brasil continua sendo um país em crescimento, o Brasil continua sendo um país de pessoas boas, de pessoas que estão buscando cada dia mais se qualificar e que não devem nada ao mundo, mas nós estamos um degrau abaixo, ou, para ser um pouco mais sincero, alguns degraus abaixo na questão do liability, ou na questão de segurança dos negócios. Né? Então, evidentemente que muitas pessoas estão trabalhando fortemente para aprimorar esse quesito, para mitigar esse quesito, mas... a minha primeira conversa com o Sheikh, quando ele perguntou sobre a questão da segurança, não apenas a segurança de andar na rua no Brasil, mas também na segurança jurídica dos negócios. E é um quesito que eu falo sempre, e é um quesito que a gente tem que prestar muita atenção. Né? Não basta ser, precisa parecer ser, sobretudo no mundo dos negócios, porque no mundo dos negócios separa as crianças dos adultos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que dar muita atenção. Eu acho que o Brasil tem melhorado muito, mas tem muito ainda a melhorar na questão do quesito segurança. E é isso que muitas vezes não tem uma oportunidade enorme, mas até barato, né? Barato, oportunidade para o perfil deles, é um investimento barato. Né? Eles agora estão chegando com força em situações como Balneário Camboriú. Eles já estão aqui, montaram o escritório. A Damac montou o escritório aqui em Balneário Camboriú, porque é um boom de desenvolvimento imobiliário, Praia Brava, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, mas a gente, de fato, tem que trabalhar muito. Né? Todas as respostas elas têm que estar muito pautadas em qualidade, curadoria, profissionalismo e seriedade. Legal, legal. Eu acho que em algum momento, né, esses grandes fundos de investimento, né, como os Emirados Árabes, né, e outras regiões que têm muito dinheiro, vão chegar com mais força, mas acho que ainda vai ter um tempo. Talvez a gente já vai estar com a perninha na praia, curtindo nossa aguinha de coco, nossa caipirinha, quando eles estiverem chegando no Brasil. Eles falam, olha, a gente falou lá atrás sobre isso, né? Com força, né? Com a força e com o potencial que eles têm para trazer
grandes investimentos, grandes propriedades hoteleiras no Brasil. Falando de tendências, né, e desenvolvimento, eu acho que no pipeline aí desses 150 hotéis, existem duas tendências muito fortes, né? Eu estava lendo sobre o tema. Uma é luxo, né, segmento de hotelaria upscale, e resorts, né? Tem uma quantidade de resorts em determinadas regiões, assim, pipocando para os próximos anos, né? E eu queria ouvir de você como especialista. Esse crescimento está, de fato, alinhado ao nosso mercado? É uma aposta segura, na sua opinião? Eu acho que assim, acho não, tenho certeza do que eu estou falando. O brasileiro não sabia o que era luxo. Se você, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a hotelaria de Buenos Aires era melhor do que a hotelaria de São Paulo. Tinham Sim. marcas em Buenos Aires que não tinham em São Paulo. Né? A gente sempre ficou muito surpreso. E aqueles... Ainda tem, hein? Ainda tem. Ainda tem Ainda algumas melhor. marcas, Né? né? Porque é uma hotelaria muito mais madura. É uma hotelaria que começou há 40, 50 anos de forma mais sólida. Né? Então, marcas internacionais que evidentemente chegaram e estão chegando. Então, o brasileiro aprendeu nos últimos 10 anos, talvez 15 anos, 20 anos a viajar, aprendeu a consumir qualidade, ou está aprendendo a consumir qualidade, começou a perceber também, entender as grandes marcas, os grandes players mundiais e começou a apreciar isso. Começou a usar isso de forma, seja em uma roupa, seja em um relógio, numa aliança ou qualquer coisa, ou num hotel, ou num carro. Então começou realmente o cara que foi com muito mais frequência para Nova York, para Londres, para Milão, para Dubai, para Singapura, começou a perceber o que de fato é bom e que a gente não tinha, ou seja, começou a consumir. Né? Como a gente tem oportunidade e tem dinheiro, tem uma parte da sociedade que pode consumir isso, então há um aprendizado e uma melhoria nesse sentido e, consequentemente, começou a demandar trazer essas marcas do Brasil. Então estão aterrissando, de fato, marcas internacionais e mesmo as nacionais, né, o fenômeno do Fasano, né, a gente está olhando Emiliano aqui... Fasano, Emiliano Fasano, assim, Ionic, a gente está aqui dizer... numa vista super interessante do World Trade Center de São Paulo, aqui nesse estúdio bárbaro aqui, que o Jefferson me convidou para participar do podcast, e aqui na nossa vista a gente está vendo um projeto super interessante da JHSF com o Fasano, ou uma interligação de residencial com shopping center, com prédio corporativo, com hotel, com centro de convenções, com parque, centro, né? com parque. Que tem aqui o Bolemax, com futuramente lá na usina elevatória dos restaurantes, fantástico, né? Algo fantástico. Então, impressionante. Há um desenvolvimento disso, dessa oportunidade. E também assim, movimentos que vão acontecendo, e o que o mercado é dinâmico, que ele vai aprendendo muito rapidamente. A gente também já está passando por um momento já um pequeno, que já não é tão pequeno período, onde o dólar machuca muito o exchange, ou seja, a cotação do dólar, do euro, das moedas, estava muito caro para o brasileiro. Então ele também aprendeu, seja com a pandemia, seja com a necessidade, porque ficou caro, aprendeu a viajar mais pelo Brasil. E aí vem o movimento dos resorts. Então aquele cara que ia com tanta facilidade para Miami e que assim, o Trancoso virou um fenômeno. Península de Maraú está virando um fenômeno. O Nordeste está bombando. O Nordeste com Revipar acima de 20%. Os resorts estão bombando. E aí há um incremento importante de novos projetos de resorts. Então, um pouco da resposta à demanda, um pouco a resposta do crescimento da sociedade. E tem um outro fenômeno também, Jefferson. Também a gente não conversou. O quanto hotéis boutique pequenos estão nascendo com muita qualidade. Em cidades terciárias. Cidades assim, você vai para... Que há pouco tempo você nunca tinha ouvido falar, né? Vou até dar um exemplo que não é uma cidade tão desconhecida assim, Ilhabela. Hoje, tenta ficar nas melhores pousadas hotéis de Ilhabela. R$6.000, R$7.000 de diária. Ou seja, $1.000. A gente nunca teve isso. Né? É uma hotelaria que hoje está demandada, é muito bom, a gente tem que olhar para isso. Novamente, muita qualidade, muita curadoria, muito profissionalismo. Legal, legal. Vamos mudar um pouco do macro pro hotel como um si, que eu acho que tem um tema que pouco se explora, a gente pouco fala nos podcasts, nos eventos, né? Que é a parte de design, né? Vamos lá. Tendências. Eu acho que eu gosto disso, né? Primeiro, né?
Na sua opinião, e agora você veio há pouco tempo de Dubai, quais são, né, as grandes tendências de arquitetura hoje hoteleira no mundo? O que que você vê aí de premium, né? E aí eu já embarco numa segunda pergunta. Exemplos de hotéis que você tenha conhecido, ou que você leu, ou que você viu, que são referência nisso. É muito legal falar sobre isso. O Jefferson sabe que eu sou um apaixonado pela área de design. Eu cuidei muito tempo disso na Accor e desenvolvemos muitos trabalhos juntos. Desenvolvemos, de fato, o Design for Experience da Accor, desenvolvemos os novos modelos de design dos hotéis. Então, assim, queria começar respondendo para você que eu acredito veementemente que design está no centro do negócio, né? Não é à toa que o Steve Jobs colocou o design no centro da empresa dele, que é a Apple, né? Então, nós todos hoje nos emocionamos ao fazer um unboxing, né? Ele criou essa questão do design da caixinha, do design do celular, do design do fone, do design do iWatch que você usa, ou seja, sendo parte do centro, né? Aquilo lá não é apenas um celular, de longe não é um celular, só um celular, é muito mais do que isso, com parte do design envolvendo. Então, esse design faz a conexão. O design, na realidade, é uma linguagem que te conecta a um objeto, né? Seja uma cadeira, seja uma mesa, seja um microfone, seja qualquer coisa, ou um celular como eu mexo. E não é diferente na hotelaria. Então, o design, o investimento em design, o estudo sobre design, o trabalho com design dentro da hotelaria é fundamental. Então, para todo mundo, eu digo, recomendo, se aprofunde nisso. Não fique no raso, se aprofunde. Entre no detalhe, estude, procure os melhores profissionais para realmente você aprender. E falando aqui, completando a tua pergunta, a questão, eu não vou falar apenas de uma tendência, porque existem algumas tendências, mas existe, como há um advento, um aumento muito importante da área de hotelaria de luxo, da hotelaria premium, que as pessoas estão consumindo mais no quesito de experiências, né? Então há uma tendência muito importante do design mais ligado a esse luxo. E no design ligado a esse luxo, tem um design um pouco extravagante, né? E tem um design um pouco mais discreto e Minimalista, elegante. elegante. Minimalista e elegante. Eu não tenho a menor dúvida que, sobretudo aqui na América Latina e no Brasil, nós somos craques. Nós não somos mais ou menos, ou nós não somos bons. Nós somos craques na arquitetura e no interior design minimalista, elegante, sutil, delicado. Nós temos vários arquitetos, vários profissionais que estão trabalhando no mundo inteiro hoje, que fazem e participam de projetos que são outstanding projects, são outstanding design, que são muito bons nesse quesito. Então, isso, primeiro, é super importante, há uma tendência muito, muito legal e o Brasil hoje exporta isso, né? Lembrando que a primeira vez nós fizemos. E aqui eu vou pegar um outro exemplo, né, do conceito Ibis. O conceito Ibis é um conceito que nasceu com a Accor, nasceu dentro da Accor na França, em Évry, mais especificamente em Évry, sim, que era a sede da Accor, que é uma cidadezinha vizinha a Paris, né? Nós íamos lá na sede da Accor e depois ela acabou mudando para Issy-les-Moulineaux, que é do lado de Paris também, mas é numa outra sede, e todo o conceito era feito lá. Pela primeira vez na vida, na história, né, eles permitiram e nós acabamos, assim que teve esse espaço, a gente acabou criando um conceito que era o conceito Plaza do Ibis, que acabou sendo premiado. Eu acabei sendo também dentro dessa parte dessa equipe, liderando essa equipe quando nós fizemos o novo conceito Ibis, muito minimalista, muito delicado, muito importante e um conceito espetacular. Colocando, e aí sim, com a linguagem do design, colocando quem no núcleo? As pessoas. O cliente. O cliente era o centro do nosso projeto. O cliente era a parte mais importante do nosso projeto. Então, assim, novamente, o design é fundamental, usar o design com inteligência para criar uma experiência e colocando o cliente no núcleo da coisa importante que a gente faz, que é a hotelaria. E eu vejo muito, pelas minhas experiências, você falou desse caso do minimalismo,
Eu vejo uma tendência de hotéis mais cleans, mais elegantes, com sutis, quase imperceptíveis, mas também, né, o Buy American Way, né, de hotelaria, que você vê também coisas bonitas, mas extravagantes. Exemplo, né, Dubai, o Atlantis, né, não o Atlantis atual, aquele outro. The Royal. The Royal, exatamente. Eu tive lá, eu me hospedei no Atlantis, serviço fenomenal, gastronomia espetacular, mas você vê, né, o estilo, né, decorativo, cores bastante fortes, né? É fruto de uma sociedade também relativamente recente. É uma sociedade que ficou não estava no centro do mundo, né? A sociedade mais madura do mundo, nós sabemos que é a sociedade europeia, mesmo os americanos, tão semelhantes quanto os árabes, eles não estavam no núcleo e aí passaram a fazer parte dessa elite mundial, e eles precisam de alguns elementos para denotar a riqueza ou o novo momento deles. No caso dos Emirados Árabes, eles escolhem muito essa questão da extravagância, do dourado, Sim. que traz essa lembrança do ouro para mostrar, olha pessoal, eu sou rico também, né? Nós, na realidade, eles são muito mais ricos. Eles são muito mais ricos. Mas é interessante como eles têm um tempo todo querendo mostrar isso. E aí vem um pouco desse traço filosófico do que é essa necessidade de mostrar tanta extravagância, colocar tanto o tom vermelho nos projetos Sim. deles, né? A própria China faz isso também. Verdade. Até é uma questão política, mas acaba sendo cultural, né? Todo projeto chinês, ele tem que ser extravagante e ele vem com a cor vermelha. Todo projeto dos Emirados Árabes, ele é extravagante e ele vem com a cor dourada. Né? São traços filosóficos. Até na gastronomia, né? Até na gastronomia. É impressionante. E é interessante. Vou te contar também um ponto muito interessante. Eu sou um dos poucos brasileiros, talvez seja o único, que faz parte do júri que julga, né? Que nós todo ano nos reunimos para avaliar quais são os hotéis mais importantes daquele ano que foram abertos, né? Então, em 2024, o The Royal concorreu, né? Em 2023, eu participei quando o Rosewood de São Paulo concorreu. Hoje, o Rosewood de São Paulo está entre os 3 melhores do mundo da Rosewood e ele acabou ganhando o hotel do ano, o Rosewood, em 2023. Em 2024, ganhou o The Royal. O The Royal é muito bonito, ele é extremamente extravagante, mas diferente do Atlantis. O Atlantis é multicolorido. O conceito de palácio, o Atlantis é mais luxuoso, mais requintado, falando para uma geração nova, né? Uma comunicação para uma geração... Uma arquitetura novo, única, rico, né? Uma arquitetura única, é excepcional. Mas a gente vê também, né, quando a gente fala de design, arquitetura, e você expressou bem, usando o exemplo de Dubai, essa questão de trazer a cultura, né? As experiências locais. Então... Você vê o W, que inaugurou há pouco tempo também, com carpete, com decorações ligadas à cultura brasileira, sempre esse respeito, né? Alguns aspectos arquitetônicos, tem um desenho de uma árvore, né? Tentando trazer a floresta amazônica num espaço. Então você tem essa preocupação dos arquitetos em trazer a cultura local ao produto local. A cultura, você vê que assim, o brasileiro, ele assim, o brasileiro realmente de elite, ele aprecia muito essa questão do luxo muito minimalista. Isso também é parte da nossa cultura. É parte de um pouco da vergonha, um pouco da timidez que nós sempre tivemos. A nossa sociedade é uma sociedade muito mais recente. Nós temos aí 200 anos, de fato, como sociedade, e estamos amadurecendo a cada dia, né? Então, sendo um pouco mais... realista, a gente tem que entender de onde vieram essa questão do protagonismo, né? Os franceses são protagonistas, eles querem fazer o melhor, eles querem trazer o melhor de forma elegante, mas eles também querem fazer o melhor, então eles conseguem usar algumas cores diferentes, né? Em decoração, quando a gente vai fazer um projeto, normalmente a gente usa 3 cores, no máximo use 3 cores. São 3 tonalidades para você não cair num erro, você não incorrer um erro. Um apartamento bem feito, ele tem no máximo 3 tons, né? O francês, ele consegue trazer alguma coisa diferente. O italiano consegue trazer uma coisa diferente. Um pouco também da característica que eles têm de ousadia.
Sim, O brasileiro é histórico, né? é histórico, é histórico. filosófico. O brasileiro não tem ainda essa ousadia para fazer alguma coisa diferente. Então ele aprecia um pouco mais a descrição, que é muito legal, que é muito bacana, mas é parte da nossa cultura. Não, isso é muito interessante. Agora, às vezes, né, o design, ele bate com uma coisa chamada funcionalidade e durabilidade. Você, como especialista nessa área, como que você vê isso, né? Porque eu vejo muito arquiteto fazendo projetos belos, já vi, né, dando aula até em cursos de arquitetura, né, de hoteleira. Não sou especialista em arquitetura, mas dando outros temas ligados a esses profissionais que precisam aprender, né, sobre. E vejo projetos assim que belos, bonitos, mas pouco funcionais e de baixa durabilidade, né? Vou trazer aqui um mestre para responder a sua pergunta, que a tua pergunta é genial e super oportuna, né? Eu vou falar de Steve Jobs. Ele falava que o design sem funcionalidade não existe. Então, a gente criar uma cadeira que as pessoas não podem sentar, Ou esquece. caem quando sentam. Que é uma coisa que... Não, e Ou pior, quebra, né? Não, é pior. Ainda, você senta e é desconfortável. Então, aquela coisa super bacana, super design, super interessante do aspecto estético, mas que não é funcional, que não é confortável. Gente, a gente não está fazendo design por estética. A gente também está colocando estética. A gente está fazendo design por experiência. Experiência é você sentir confortável, você sentir... No caso de uma cadeira, abraçado pela cadeira, seguro, não vai cair se você sem fizer dúvida. aquele hábito de encostar para trás. A gente vai ter um outro podcast só para falar sobre isso. E quando eu sento com o Jefferson, cara, a gente realmente viaja e fica aqui 2, 3 horas, né? Uma das coisas mais interessantes, qual que é o momento da hotelização bacana? É deshotelizar os hotéis. O que é isso? É você transformar, tirar aquela cara robusta, fechada dos hotéis, americanizada, daqueles hotéis que muitas vezes você ia num bar e não tinha ninguém no bar. Não, você transformar. Eu sempre digo, né? Você vai em hotel, não no bom exemplo, tá? Você vai em hotel e o hotel tá vazio. Do lado você tem a Vila Madalena aqui em São Paulo e você vai num barzinho de terceira categoria, tá lotado, porque as pessoas buscam experiência, elas buscam se encontrar, elas buscam estar bem. Então, o design sem essa experiência, sem sentir bem, sem ter conforto, forget it, não existe. Então, é muito importante. Funcionalidade, não pensem em nada, né? E não é só uma cadeira, não é só uma mesa, é em tudo, num piso, num fluxo. Se né? a pessoa vai escorregar, se molhar, vai cair, Sem né? dúvida. Imagina um cliente no seu restaurante com um piso molhado. Com um acidente. Ele nunca mais esquece. Nunca mais esquece disso e nunca mais entra nesse hotel. É muito interessante, né? Eu convivo, né, com a minha esposa que trabalha com isso, né? A gente discute isso também o tempo todo e como às vezes as pessoas, né, fazem projetos muito bonitos, muito legais. Você fala assim, uau, né? Você dá aquela primeira impressão, mas a hora que você vai ver a funcionabilidade, durabilidade, né? A gente vê isso também muito em cozinha, né? A funcionalidade da cozinha. Às vezes a cozinha custa 2 milhões, 3 milhões, até muito mais. E ela não tem um fluxo. Não tem o fluxo. Correto. Aliás, eu preciso falar aqui em público de que o casal aqui é um casal 20, né? O casal Jefferson e Tânia. De fato, a Tânia é uma craque nessa área de design, é uma craque na área de implantação, fez inúmeros projetos da Cor e fora da Cor. Então, realmente é uma profissional de primeiríssima linha no quesito projetos, implantação e realização desse sonho que é o hotel, né? Realizar, transformar realmente um ambiente num lugar acolhedor, num lugar que transforma e emociona as pessoas. Eu vejo, por exemplo, a gente está falando de temas, estética, design. Nós fizemos uma alteração no hotel nosso em Belo Horizonte, o Intercity, com o tema do esporte, né? Então tem o andar do esporte, o andar dos atletas, com itens de chá energizante, camas grandes, largas. Cada quarto tem um tema de um estádio. Agora a gente vai colocar, como a gente está do lado da Arena MRV, a gente vai estar estudando implantar o quarto do Galo, né? Porque a Arena MRV é do Atlético Mineiro. E é impressionante como as pessoas, né, gostam, né? Então, às vezes, não é
uma estética, um design de você falar assim, vou trazer uma cadeira, vou desenhar. Não, mas às vezes um tema que é apreciado por aquela cultura, por aquela região, e que as pessoas gostam daquilo, né? Mesmo, eu quero falar, exemplo, a Accor fez isso também, né? Com o Novotel, com o Paris Saint-Germain, né? A gente já fez, na época que eu trabalhava no Clube Med, com o pessoal da Discover Kids, com apartamento, com tudo isso, e o quanto as pessoas apreciam esse tipo de experiência também, né? De temas. É super interessante, né? Você acabou trazendo isso, aquilo que eu comentei, né? Nós temos tantos temas, tantas coisas bacanas para falar, mas assim, quando eu falei para vocês da agenda de eventos, da agenda de fato de experiências a fazer, isso se chama indústria do entretenimento. Entretenimento hoje, ele movimenta trilhões de dólares no mundo. Né? E a hotelaria conseguiu e aprendeu a andar dentro desse grande, desse potente navio. Né? Hoje, o Jefferson mencionou a questão dos esportes. O esporte é um entretenimento, ele deixou de ser apenas um jogo. Né? A pessoa não vai só no futebol ou vai no beisebol. Assim, é o fenômeno que o americano descobriu lá atrás e que transformou o futebol americano, o beisebol, o basquetebol, o hóquei, em todos esses fenômenos que são entretenimentos. As pessoas vão lá também assistir um show, vão comer uma pipoca. É aquela coisa de fazer o churrasco no estacionamento. Fazer o churrasco no estacionamento. No caso da Americana, né? Esse é um evento. Esse é o dia inteiro. Isso é uma indústria que você compra a carne, o sal, a cerveja, o refrigerante, o jogo, a pipoca, o sorvete, o dia. E passou o dia inteiro e foi um dia delicioso. E você guardou uma memória incrível e você quer repetir aquilo. Por isso que os estádios estão lotados, por isso que os eventos estão lotados. Você lança um festival de música, um dos maiores movimentos que tem no mundo. Se eu chamar esse jovem hoje que está gravando a gente aqui no podcast, ele sabe todos os festivais de música de São Paulo. São Paulo entrou na agenda internacional dos festivais de música. O brasileiro aprendeu. E essas viagens, as pessoas viajam para ir num show do Aerosmith, para ir num show do U2, para ir num show da Anitta, para ir num show, não importa o cantor. Claro que importa para mim, mas sobretudo isso é um evento, é um entretenimento e claro que a indústria da hotelaria está andando e está surfando. Quem está aprendendo, quem está sabendo fazer, está surfando atrás. Né? Outro dia, eu vou dar um exemplo positivo e um exemplo negativo. Né? Um amigo meu estava falando de um hotel, o cara tem um hotel na Praia Brava e ele estava atendendo um campeonato de surf. Aí eles proibiram as pessoas de colocar a prancha de surf dentro do quarto. Eu falei, meu amigo, você está andando contra a maré. E claro. O outro, você está andando contra a maré. E um outro amigo meu, hoteleiro de Minas Gerais, que estava tendo um campeonato de triatlon lá, e aí eles montaram todo um esquema para receber uma das coisas mais preciosas do atleta de triatlon, que é a bicicleta. Uma bicicleta hoje custa mais que um carro. 110 mil reais, o cara estava me falando, 20 mil dólares, 25 mil dólares, 30 mil dólares, e não é uma top. Você imagina, o cara quer botar aquilo lá, daqui a pouco ele dorme no sofá e bota a bicicleta na cama. Porra, então você tem que cuidar das necessidades do teu cliente, né? Abraçar ele, tentar ajudar ele, ser o lugar que vai ser a segunda casa dele. Então, ele tem que estar com aquela solução resolvida. É verdade, é verdade. E só para fechar essa questão de design, sustentabilidade. Quais são as tendências, né? No aspecto construtivo, no uso de materiais, tem alguma tendência? A gente estava na OTEC juntos, né? Eu estava vendo uma palestra um pouco antes de um pessoal que recupera todos os itens do Boticário, faz um trabalho em cima disso e constrói paredes divisórias, modelo drywall, né? E que é legal porque diz que pode passar a bucha, pode fazer o que quiser, que o negócio não deteriora. Então tem muita tendência nova. O que você tem visto, ouvido de novo nesse sentido? É muito legal, Jefferson, porque esse é um outro tema que está no centro das discussões permanentes de quem está no mercado. E isso não é só de hotelaria, tá? Agora eu vou responder por hotelaria, mas vários mercados, quase todos eles olhando para a questão da sustentabilidade, colocando a sustentabilidade no centro, né? A gente nem conhecia essa sigla que agora está tão em voga e tão em moda, que é ESG, né? E a sustentabilidade aí é fundamental, tá? O environmental aí está no núcleo da nossa vida.
De fato, a gente descobriu, alguns anos atrás, não há muitos, que os recursos naturais são finitos, então é que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa água, com tudo que realmente são os recursos naturais necessários para a gente viver e para a gente sobreviver. Então é fundamental trazer isso para a hotelaria. E a hotelaria aprendeu a utilizar os seus recursos naturais. Então, hoje, os bons hotéis já têm um tratamento das águas, já tem um tratamento da água de esgoto, já tem os fluxos do vaso sanitário, hoje, com no mínimo dual flux, que tem 2,6 litros, para líquidos, quando a pessoa faz o número 1 ou eventualmente faz o número 2, você tem um cuidado com a água que sai do chuveiro, que são os recursos naturais. Em paralelo a isso, todos os materiais das obras, das decorações, como você mencionou, esse material que é reciclado, utilizado nas paredes, eles, assim, essa indústria já aprendeu a procurar os fornecedores que estão engajados dentro da questão da sustentabilidade. E por que isso? Porque isso é bonito? Isso é muito bonito. Porque isso é importante? Isso é muito importante. Mas não é isso. Vocês lembram que eu te falei que o cliente está no centro da nossa indústria? E o cliente começa a se preocupar e ele começa a escolher. Quando ele vê de fato uma tese de um hotel, de um operador que presta atenção em sustentabilidade, que usa nos seus materiais de construção, materiais de decoração, que usa esse tratamento dos recursos naturais, o cliente começa a optar. Poxa, eu vou nesse hotel, eu tenho 2 hotéis, esse não presta atenção, não dá atenção para isso, faz de qualquer jeito. É mais barato, mas eu vou nesse aqui, porque está dentro, está alinhado com os meus valores. Então, além de ser interessante, de ser uma tese bonita, de ser muito bacana, nós estamos muito preocupados em estar alinhados com o nosso cliente. E é uma característica desta nova geração, né? Esse tipo de preocupação, coisa que nós não tínhamos, ou muitos de nós ainda não temos, né? Se você pegar nessa faixa etária. A minha afilhada de 3 anos, ela já busca o lixinho de reciclado para jogar o papel no lugar certo. E briga? E briga quando não tem. E pergunta, titio, cadê o lixinho reciclado? Exatamente. Que é verdinho. Que lá em casa a gente até diferencia por cor, né? Eu moro num condomínio onde o lixo reciclado é maior que o lixo orgânico. Sim. Né? Por quê? Porque as pessoas se conscientizaram e souberam dividir. É automático. A gente já não consegue jogar lixo orgânico ou dentro do reciclado e vice-versa. Então, isso é muito inteligente. Né? E você fazer a transformação, que é uma sociedade com valores muito mais cíclicos, né? Na realidade, essa é uma história que ela é contínua, não vai acabar ano que vem, não vai acabar daqui 30 anos, então a gente tem que, de fato, cuidar do planeta Terra. Eu estive num país agora, né, tirando umas férias, e praticamente não vi em restaurantes, em hotéis, nada plástico, né? Tudo em vidro, tudo reciclado, retornável. Na rua até mesmo, estava começando o verão, né? Então tem os festivais, os eventos. Você também, o cara te dava, né? Ia tomar cerveja, o cara te dava um copo de vidro e falava, olha, tô te cobrando 2 euros pelo copo, você me devolve, eu te devolvo os 2 euros. Para quê? Para não usar papel, para não usar plástico. Então, você vê que realmente existe uma preocupação mundial sobre isso, e principalmente essa nova geração, né? Como você falou, do seu de 3, o meu de 14, né? 10 anos, se ele visse eu jogando um plástico no lixo convencional, ele fala, pai, não, tá errado. Então você vê uma nova consciência e eles que vão fazer o mercado futuro, né? O mercado que está ali. Ou o mercado que já está, né? Porque essa geração de 30 também tem muito essa preocupação. Eu estava revendo outro dia uma campanha que a gente participou, que eu liderei dentro da Core, em 2018, 2019, e ali a gente fez um movimento muito grande de proibir, né, de parar de consumir os canudos plásticos e passar a utilizar. Então você pergunta ao seu cliente ali que está no bar, etc., o senhor deseja um canudo? Não, mas muitas vezes ele não precisa de um canudo, e quando precisa você utiliza um outro material que é reciclável ou retornável, né? Então ali, naquele movimento que a gente fez, no primeiro ano, a gente deixou de consumir 18 milhões de canudos. Olha o impacto para o meio ambiente disso. Você imagina uma empresa, imagina várias fazendo a mesma coisa. E em outros itens, né? Misturador, coisa do gênero. Bom, para fechar, Paulo, queria que você compartilhasse com quem está nos vendo ou ouvindo, né? Que pode só ouvir. Quais dicas, caminhos, alertas
você deixaria, né, para essas pessoas que quer investir na hotelaria, quer se desenvolver, quer ser um profissional da hotelaria, ou já está na hotelaria, mas quer ser uma pessoa de ponta, né, representativa, como é o seu caso, né? Quais dicas, sugestões você dá? Eu acho que assim, eu vou dar algumas, vou focar em 3 ou 4 dicas. A primeira, muito trabalho, muita vontade, muita realmente resiliência de trabalhar muito e continuar. E em paralelo a essa questão de trabalhar muito, ter muita vontade, ter muita gana de realmente aprender, é estudar, né? Então, é inevitável falar, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou professor também. Eu comecei a ser professor em 2010. Eu faço parte aqui também do time de professores da escola do Jefferson, que realmente fomenta a educação, fomenta o aprendizado, fomenta o crescimento. Então, é inevitável, assim, colocar, ela é a base de tudo permanentemente do crescimento. E essa hotelaria que hoje dá certo, ela é fruto de profissionalismo. Não tem como você chegar no profissionalismo sem trabalhar muito, sem ter os seus tropeços, sem ter resiliência de levantar quando você teve os tropeços e estudar permanentemente, se preparar permanentemente. Legal, Paulo. Obrigado. Estamos fechando aqui a nossa conversa, nosso conteúdo. Espero que Eu achei todos... que a gente ia ficar mais umas 2, 3 horas. Ah, sempre, né? Se deixar, a gente vai, né? Tem muito conteúdo, muita coisa importante, né, no setor acontecendo. E o setor está no momento ótimo, né? Importante para nós. Muito projeto, não naquela época como de 2013 e 2014, mas normal, porque na época a gente tinha 2 grandes eventos acontecendo no país e era em grandes capitais, então isso desperta mais interesse. Mas estamos num movimento bom, todo mundo aí buscando profissionais, todo mundo buscando ter profissionais de ponta. E assim, eu também falo, quem está nos ouvindo, não precisa ser escola, pode ser qualquer outra instituição que prega o desenvolvimento da hotelaria e turismo, façam os cursos, invistam, vão atrás da formação, porque é isso que faz a diferença de você ser um bom profissional ou um mau profissional. Vamos acertar muito, vamos errar muito, mas estudem, busquem e corrijam os seus erros, que é assim que você vai se tornar um profissional de ponta, um profissional que vai ser uma referência, como o Paulo é, dentro da hotelaria e do turismo no Brasil. Gente, obrigado e até a próxima. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Irmão, obrigado. Foi um Obrigadão. prazer estar aqui. Até a próxima, gente. Legal. Deu 1h05, 1h10.